Eu matei o homem que destruiu tudo o que eu tinha, e o pior é que ninguém acreditou que foi acidental, porque eu planejei cada segundo para que parecesse assim. Meu melhor amigo chorou no meu funeral, sem saber que o primo dele, o monstro que me empurrou daquelas escadas em Alfama, já estava apodrecendo por dentro muito antes do meu golpe final. E se eu dissesse que a vingança não é um prato frio, mas um vinho tinto português que fermenta devagar, deixando o gosto amargo na boca de quem bebe até o fim? A luz do sol de Lisboa batia forte naquela tarde de verão, como se o próprio céu estivesse conivente com o caos que se avizinhava. Eu tinha 28 anos, um emprego decente como designer gráfico numa agência no Chiado, e um apartamento minúsculo no bairro alto onde o eco das fadas ecoava pelas noites adentro, misturando-se ao riso dos turistas e ao cheiro de pastéis de nata frescos da confeitaria embaixo. A vida parecia um equilíbrio precário, daqueles que a gente finge que é sólido só para não cair. Meu nome é João, mas ninguém me chamava assim naqueles dias, era o Zé para os amigos, o rapaz do sorriso fácil que organizava as noites de cerveja no Tasca do Chico. E no centro de tudo isso estava o Miguel, meu melhor amigo desde os tempos da escola secundária em Benfica. Éramos inseparáveis, como o vinho do Porto e o queijo da Serra da Estrela, combinávamos sem esforço, completávamos-nos nas fraquezas alheias. O Miguel era o tipo de pessoa que iluminava uma sala inteira com uma piada bem contada, alto e magro, com olhos castanhos que pareciam sempre a rir de um segredo partilhado só entre nós. Ele trabalhava como guia turístico, levando gringos pelos becos de Alfama, contando histórias de moriscos e terremotos como se fossem anedotas da semana passada. Eu invejava um pouco aquela leveza dele, porque a minha era mais pesada, carregada de noites em claro a rabiscar ideias que nunca saíam do papel. Mas juntos, éramos invencíveis. Passávamos fins de semana no Estoril, jogando à bola na praia ao amanhecer, ou perdidos nas ruas de Sintra, perseguindo castelos como miúdos. Ele era o irmão que a vida me negou, o confidente que ouvia as minhas queixas sobre a ex-namorada que me trocou por um surfista de Cascais sem um pio de remorso. Foi numa dessas noites, há 2 anos, que o primo dele entrou na equação como uma faca afiada num banquete. Chamava-se Ricardo o Encantador, como o chamávamos nas costas, um tipo de 30 e poucos, com cabelo oleado para trás e um fato cinzento que gritava ambição corporativa. Ele viera de Porto para Lisboa por uns dias, supostamente para negócios, mas na verdade para lamber as feridas de um divórcio fresco. O Miguel, coitado, achava que trazê-lo para o nosso círculo era uma boa ideia, uma forma de o integrar na família. É sangue do meu sangue, Zé, disse-me ele uma noite no balcão do Baiuca, com o copo de ginginha na mão. A família da minha mãe, sabes? Ele precisa de amigos de verdade. Eu sorri e assenti, mas algo no Ricardo me repelia desde o primeiro aperto de mão. Os olhos dele eram frios, como o aço de uma navalha, e o sorriso não chegava às pupilas. Falava de si mesmo como se fosse o centro do universo, contando histórias de ascensões meteóricas no mundo dos investimentos em Gaia, onde comprava e vendia ações como se fossem reboçados. No início, ignorei o desconforto. Ele juntou-se a nós numa saída para o cais do Sodré, onde a noite pulsa com o som de guitarras elétricas e o cheiro de mariscos grelhados. Bebemos moscatel até as gargalhadas se misturarem, e por um momento, pensei que talvez o Ricardo fosse só um tipo solitário disfarçado de tubarão. Mas então veio a conversa sobre a Ana, a minha Ana, ou o que restava dela. Eu tinha terminado com ela há meses, mas o ferimento ainda sangrava. Ela era enfermeira no Hospital de Santa Maria, com cabelos negros que caíam como cascatas de azeite e uma risada que aquecia as noites frias de outono. O Ricardo, com aquela intuição viperina, farejou a fraqueza e cravou o dente. Mulheres como essa não esperam para sempre, Zé, disse ele, inclinando-se para mim com o hálito a cheirar a tabaco e arrogância. Elas precisam de um homem que as leve para o próximo nível. Alguém com visão. O Miguel riu-se, achando que era brincadeira, mas eu vi o brilho nos olhos do Ricardo, era fome, pura e simples. Dias depois, soube pelo Miguel que o Ricardo tinha saído com ela. Só um café, Zé, nada demais. Ele perguntou se eu conhecia alguém solteira, e eu pensei na Ana. O tom dele era casual, mas o meu estômago revirou-se como se tivesse engolido vidro moído. Tentei não ligar, repetindo para mim mesmo que o passado era passado, que Lisboa era grande o suficiente para todos. Mas o Ricardo não parava por aí. Ele começou a aparecer nos nossos rolês com mais frequência, sempre com um comentário afiado sobre o meu trabalho, design gráfico. Isso é hobby, não é carreira, meu caro, ou sobre as minhas roupas, que ele chamava de boémias demais para um homem adulto. O Miguel defendia-me, claro, mas eu via como o Ricardo manipulava, sendo laços de lealdade familiar que me deixavam de fora. Era como se ele estivesse a testar os limites, a ver até onde podia empurrar antes de eu reagir. A tensão ferveu numa noite de sexta-feira no Bairro Alto. Estávamos no Hot Club, o jazz a ecoar pelas paredes enfumaçadas, o ar pesado com o suor de corpos dançantes. Eu tinha bebido o suficiente para afogar as dúvidas, e a Ana estava lá, por coincidência, ou assim eu quis acreditar. Ela ria de algo que o Ricardo dizia,
a mão dele no ombro dela de forma demasiado íntima. O Miguel, alheio a tudo, puxava-me para dançar, mas os meus olhos estavam cravados neles. Deixa andar, Zé, murmurou ele ao meu ouvido. É só conversa. Mas não era. Quando o Ricardo me viu a olhar, ele piscou o olho, um gesto que era metade provocação, metade convite para a briga. Eu virei-me e saí, o coração a martelar como um tambor de fado desafinado. Naquela semana, o Ricardo estendeu a estadia. O Porto pode esperar, disse ele ao Miguel, batendo-lhe nas costas como se fossem irmãos de sangue espesso. Começou a usar o apartamento do Miguel em Alcântara, enchendo-o com o cheiro de aftershave caro e papéis de investimento espalhados pela mesa. Eu visitava menos, alegando trabalho, mas a verdade era que o ar à volta dele me sufocava. Uma tarde, encontrei-me com o Miguel sozinho no terreiro do Paço, o sol a refletir nas águas do Tejo como diamantes partidos. O Ricardo é um bocado intenso, não é? Disse eu, tentando soar casual enquanto comíamos bifanas quentes. O Miguel encolheu os ombros, limpando a mostarda da boca. Ele passou por muito, Zé. A ex dele limpou no divórcio, levou a casa, os filhos. Ele precisa de recomeçar. Eu assenti, mas por dentro, uma voz sussurrava, e eu? O que eu precisava? O ponto de ruptura veio numa escadaria estreita em Alfama, aquelas escadas que sobem íngremes como veias expostas da cidade velha. Era uma noite de festival, o ar carregado com o cheiro de sardinhas assadas e o som de marchas populares. O Miguel tinha insistido para nos juntarmos ao Ricardo para uma noite autêntica lisboeta. A Ana não estava lá, graças a Deus, mas o Ricardo bebia como se quisesse afogar demónios invisíveis, e as palavras dele saíam cada vez mais afiadas. Estávamos no topo da escadaria que leva a Sé, o vinho verde a correr nas veias, quando ele se virou para mim. Sabes, Zé, tu és como Lisboa, bonito por fora, mas podre por dentro. O Austin Dior potencial. As palavras acertaram como um murro, e eu respondi com o que restava de dignidade, e tu és como o Porto, todo fachadas e nada de substância. O riso dele foi uma lâmina, e antes que eu pudesse piscar, a mão dele estava no meu peito, empurrando-me com força calculada. O mundo rodopiou. Os degraus de pedra, gastos por séculos de pés cansados, receberam-me como amantes traiçoeiras. Bati com a cabeça no primeiro, o ombro no segundo, e o resto foi um borrão de dor e escuridão. Ouvi o grito do Miguel, distante como um eco no túnel do inferno, e o riso do Ricardo, cortado abruptamente. Quando acordei no hospital, com o cheiro de desinfetante a invadir as narinas, o médico disse-me que tinha partido 3 costelas, deslocado o ombro e sofrido uma concussão grave. Mas o pior veio depois, as sequelas. A mão direita, a que eu usava para desenhar, tremia como uma folha ao vento. Os sonhos voltaram, pesadelos de quedas infinitas onde o rosto do Ricardo se multiplicava nos degraus. E o Miguel? Ele visitou-me todos os dias, olhos vermelhos de culpa, mas nunca falou do primo. Foi um acidente, Zé. Ele bebeu demais, escorregou. Ele sente-se péssimo. Acidente. A palavra ecoava na minha cabeça como uma mentira mal contada. Saí do hospital com muletas e uma raiva que queimava devagar, como o lume de um grelhador de sardinha. O meu emprego. Perdi-o 3 meses depois, quando os prazos se acumularam e as linhas dos meus desenhos saíam tortas, como veias varicosas. A agência, simpática o suficiente, disse que entendiam, mas o cheque de indenização mal cobria o aluguer. A Ana. Ela mandou uma mensagem: sinto muito pelo que aconteceu. Cuida-te. Nada mais. Descobri mais tarde, por um amigo comum, que ela e o Ricardo tinham fugido para o Algarve num fim de semana, e que ele a enchera de promessas de um futuro em Espanha, onde os investimentos dele explodiriam. O Miguel ainda defendia-o: ele não é mau, Zé. Só. Complicado. Complicado. Eu ria-me amargamente, sozinho no apartamento agora vazio, onde o eco das minhas muletas batia como um réquiem. A depressão veio como uma névoa do Tejo, densa e sufocante. Passava dias na cama, o teto a girar como aqueles degraus amaldiçoados. O terapeuta que o seguro me pagou falava de processar o trauma, mas eu só via vermelho, o vermelho do vinho derramado, do sangue na pedra, da fúria que me consumia. Comecei a seguir o Ricardo nas redes sociais, um vício doentio. Ele postava fotos de si mesmo em terraços de hotéis em Madrid, com a Ana ao lado, sorridente e alheia. Novos horizontes, legendava ele. Novos horizontes construídos sobre as minhas ruínas. O Miguel ligava, convidava-me para saídas, mas eu recusava. Estou bem, mentia. Na verdade, planeava. Não era vingança imediata, não, era algo mais profundo, como o fado que se desenrola devagar, layer por layer, até rasgar a alma. Comecei pequeno, mensagens anónimas para a Ana, sementes de dúvida sobre o charme do Ricardo.
Ele mente sobre o dinheiro. Verifica os investimentos. Ela não respondeu, mas vi pelas stories dela que as fotos conjuntas rareavam. Depois, contactei um antigo colega do Porto, um tipo que trabalhava em auditorias. O Ricardo. Aquele cabrão deve-me dinheiro de um negócio antigo. Diz-lhe que o processo está a andar. Não era mentira total, eu inventei o suficiente para que doesse. O Miguel, coitado, era o mensageiro involuntário, o Ricardo está estressado, Zé. Algo com o trabalho. Eu sorri ao telefone, o veneno a correr nas veias. Mas não era o suficiente. A dor na minha mão persistia, um lembrete constante, e as noites eram um purgatório de insónias onde revivia a queda 1000 vezes. Foi numa visita ao Miguel que vi a oportunidade. Ele tinha-me convidado para um churrasco no quintal do apartamento em Alcântara, uma tentativa de normalidade. O Ricardo estava lá, claro, bronzeado de férias e com um copo de Porto na mão. O ar cheirava a gralha e a jasmim, o sol poente a pintar o céu de laranja como uma ferida aberta. Cumprimentámo-nos com um aperto de mão que durou um segundo a mais, os olhos dele a sondarem os meus como se procurasse fraqueza. Recuperaste bem, Zé? Perguntou, com aquele tom paternalista que me dava náuseas. Como novo, respondi, forçando um sorriso que doía mais que a mão. O Miguel, aliviado por nos ver em paz, serviu mais vinho, e a conversa fluiu para tópicos inofensivos, o Benfica, o clima, as eleições. Mas eu observava. Observava como o Ricardo bebia, como os olhos dele se demoravam na empregada que passava na rua, como ele manipulava o Miguel com histórias de sucesso iminente. Naquela noite, enquanto o vinho me soltava a língua, confrontei discretamente no canto do quintal, longe dos ouvidos do Miguel. Porquê, Ricardo? Porque eu? Ele riu-se baixo, o som como cascalho na garganta. Porque tu estavas no caminho, Zé. A Ana precisava de upgrade, e tu? Tu eras o acessório que se quebra fácil. As palavras acertaram como o empurrão original, mas desta vez, não caí. Em vez disso, plantei a semente, um dia, vais cair mais baixo que eu. Ele encolheu os ombros, virando-se para ir embora. Boa sorte com isso, perdedor. Mas eu já tinha o plano a formar-se na mente, como um esboço num papel amachucado. Não seria violência, isso seria demasiado rápido, demasiado misericordioso. Seria psicológico, como o fado que te arranha a alma até sangrar. Os meses seguintes foram uma dança lenta de sombras. Voltei ao trabalho a meio tempo, num estúdio freelance em Belém, desenhando logos para cafés que nunca visitava. A mão melhorava, mas a raiva não. Pesquisei o Ricardo, dívidas ocultas no Porto, um processo de divórcio que ele escondera, ligações a esquemas duvidosos de criptomoedas. Nada ilegal, mas o suficiente para cheirar a podre. Encontrei um hacker freelance num fórum obscuro, um tipo de Setúbal que cobrava em Bitcoin e prometia discrição. Quer saber tudo? Disse-lhe eu numa chamada criptografada. Ele entregou e-mails, extratos, até fotos de noites em casinos onde o Ricardo perdia fortunas. Usei isso para alimentar rumores. Liguei para um jornalista amigo do Miguel, dando uma pista sobre irregularidades no setor. O artigo saiu no Público uma semana depois, investidor portuense sob escrutínio por práticas questionáveis. O Ricardo negou, claro, mas o dano estava feito. Vi nas redes dele as stories furiosas, o copo de whisky a tremer na mão. A Ana deixou por volta dessa altura. O Miguel contou-me, voz baixa ao telefone, ela descobriu coisas, Zé. Sobre as mentiras dele. Eu fingi surpresa, mas por dentro, exultei como se tivesse ganho o Euromilhões. O Ricardo culpou-me, claro, ligou-me numa noite chuvosa, o som da trovoada ao fundo como um presságio. Isto é obra tua, não é, Zé? O teu rancorzinho de miúdo traído. Riu-se, mas era um riso oco, rachado. Vais cair, Ricardo? Respondi calmamente. Não por mim, mas pela tua própria ganância. Desliguei antes que ele pudesse responder, o coração a bater forte como o sino da Sé. O Miguel começou a afastar-se do primo, sem saber o meu papel, ele mudou, Zé. Está paranoico. Convidei-o para uma cerveja no Tempo Rei, e pela primeira vez em meses, rimos como nós velhos tempos. Mas a culpa roía-me por dentro, o Miguel era inocente, colateral no meu furacão. Decidi parar, ou assim pensei. Até que o Ricardo reapareceu, como um fantasma teimoso. Veio a Lisboa para limpar o nome, alugando um apartamento chique no Príncipe Real. O Miguel, ainda leal à família, pediu-me para o ajudar, só uma conversa, Zé. Para acalmar as águas. Concordei, contra o instinto. Encontrei-me com ele num café em frente ao Jardim da Estrela, o ar perfumado com o cheiro de broas quentes. Ele parecia envelhecido, rugas novas a sulcar a testa, o fato amarrotado.
Eu errei, Zé, disse, estendendo a mão como se fossemos iguais. Deixa isso no passado. Eu pago as tuas terapias, o que for. Mas os olhos dele mentiam, era medo, não remorso. Aceitei o café, mas recusei a paz. O passado não morre em Portugal, Ricardo. Aqui, ele fermenta. Saí dali com o plano final a cristalizar, não o destruir financeiramente, mas quebrar-lhe a mente, como ele fizera a minha. Comecei a enviar-lhe presentes, fotos antigas da Ana, editadas para parecerem recentes, e-mails falsos de credores, até uma carta anónima com recortes de jornais sobre suicídios de homens como ele. Ele respondeu com fúria, mensagens raivosas, ameaças veladas. O Miguel ligou-me em pânico, o Ricardo está mal, Zé. Diz que alguém o persegue. Fingi preocupação, mas por dentro, o prazer era uma droga viciante, amarga como absinto. Uma noite, ele apareceu à minha porta, bêbado e desequilibrado, batendo como um louco. Para com isto, Zé. Eu sei que és tu. Abri a porta, o coração calmo como o Tejo ao amanhecer. Entra, disse. Ele tropeçou para dentro, o apartamento iluminado só pela luz fraca da rua. Falamos, ou melhor, ele gritou, eu ouvi. Contou-me tudo, as dívidas que o sufocavam, a ex-mulher que ganhara a custódia total, a Ana que o abandonara por um tipo normal. Eu só queria vencer, Zé. Como tu nunca vais. As palavras dele eram um espelho da minha dor, e por um momento, vi-me nele, dois monstros forjados na forja da ambição. Mas então, lembrei-me da queda, do estalo dos ossos nos degraus. Vencer. Tu só empurraste os outros para baixo. Ele riu, um som quebrado. E tu? O que fazes agora se não rastejar? Deixei-o ir, mas plantei a última semente, uma garrafa de Porto envelhecido, com uma nota, bebe até esquecer. Ou até lembrar de tudo. Ele levou a, olhos vidrados. Dias depois, o Miguel ligou a chorar, o Ricardo. Ele caiu da varanda. No Príncipe Real, dizem que foi suicídio, mas... Deus, Zé. O mundo parou. Eu fui ao local, a polícia ainda lá, a multidão murmurando como um coro de fantasmas. O corpo dele jazia torto na calçada, o rosto irreconhecível, mas eu soube, era o fim que ele merecia, eco da minha queda. O funeral foi discreto, no Porto, mas o Miguel insistiu que eu fosse. Pela família, disse. Fiquei no fundo da capela, o cheiro de cera e flores a sufocar-me. A ex-mulher chorava, os filhos pequenos confusos. O padre falou de redenção, mas eu só ouvia o eco dos degraus. No cemitério, sob a chuva fina do Douro, o caixão desceu à terra como um segredo enterrado. O Miguel abraçou-me, soluçando. Obrigado por estares aqui, Zé. Ele disse que se arrependia. Arrependia. A palavra era um veneno doce. Voltei a Lisboa mudado. A mão deixou de tremer completamente, e os desenhos fluíram de novo, mais escuros, mais raw. Reconstruí a vida, um novo emprego, saídas com o Miguel, até uma data com uma rapariga de Coimbra que ria como a Ana, mas sem as sombras. Mas à noite, o sonho voltava, não da queda, mas da varanda, do grito silenciado pelo vento. Foi vingança. Justiça. Ou apenas o ciclo da dor portuguesa, onde ninguém sai ileso. Anos depois, o Miguel casou-se numa quinta no Alentejo, e eu fui o padrinho. Brindámos ao futuro, o vinho tinto a correr como sangue perdoado. Mas quando ele me perguntou, numa dança lenta sob as estrelas, lembras-te do Ricardo, eu sorri e disse, como se fosse ontem. E era. Porque em Portugal, as escadas sobem e descem para sempre, e os empurrões ecoam na eternidade. Os dias após o funeral do Ricardo fundiram-se num nevoeiro de rotina fingida, onde cada passo era um ato de equilíbrio sobre o abismo que eu próprio cavara. Lisboa, com a sua indiferença cruel, continuava o seu bailado, os elétricos rangiam pelas colinas, os vendedores de castanhas assadas enchiam o ar de outono com um aroma terroso que mascarava o cheiro de decadência urbana. Eu voltara ao estúdio em Belém, agora como sócio menor, rabiscando conceitos para marcas de vinho que prometiam autenticidade alentejana, enquanto eu lutava pela minha própria. A mão direita, outrora traidora, obedecia agora com uma precisão vingativa, como se cada linha traçada fosse uma cicatriz curada à força. Mas o sono. Esse era um inimigo traiçoeiro. Acordava suado, o eco do impacto na varanda misturado ao meu próprio na escadaria de Alfama, dois sons idênticos num coro de quedas. O Miguel, abalado mas resiliente como um sobreiro que resiste aos incêndios, mergulhou no trabalho. Guia turístico agora full-time, levava grupos de americanos por Belém, contando a história dos descobrimentos com um entusiasmo que mascarava a dor. Ligava-me todas as noites, a voz rouca de fadiga, hoje mostrei o mosteiro aos hienes, Zé.
Eles adoraram a parte do Vasco da Gama. E tu? Desenhaste algo épico. Eu ria, contava anedotas falsas de clientes excêntricos, mas por dentro, a culpa era uma âncora de chumbo. Ele não sabia, como poderia, que o primo dele não saltara sozinho, que eu fora o vento que o empurrara para o vazio. Estamos bem, mano, respondia eu, e desligava para encarar o teto, onde as sombras dançavam como espectros acusadores. Comecei a evitar os lugares que nos uniam. O Tasca do Chico, com as suas paredes forradas de azulejos azuis e o balcão pegajoso de anos de derramamentos, tornara-se um lembrete demasiado vívido das noites pré-queda, quando o Ricardo era só um intruso irritante, não o catalisador do inferno. Em vez disso, vagueava sozinho pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub de arte e cafés hipsters, onde o cheiro de café torrado se misturava ao óleo de máquinas fantasmas. Ali, num estúdio improvisado, conheci a Sofia. Ela era de Évora, ilustradora freelance com cabelos ruivos que capturavam a luz do entardecer como chamas contidas, e olhos verdes que pareciam ler as rachaduras na alma sem julgar. Encontrámo-nos num workshop de serigrafia, as mãos sujas de tinta preta enquanto imprimíamos posters de protesto ambiental, ironia, dado o veneno que eu carregava. Faz-me ver o teu sketch, disse ela, inclinando-se sobre a minha mesa com um sorriso que cheirava a lavanda e rebeldia. Mostrei-lhe um desenho de uma escadaria infinita, de graus que se perdiam no horizonte, figuras sombrias a empurrarem-se mutuamente. Potente, murmurou ela, traçando uma linha com o dedo. É sobre perda. Assenti, sem entrar em detalhes. Daí em diante, as nossas conversas fluíram como o Guadiana subterrâneo, profundas, inesperadas, revelando camadas de terra seca. Ela contava-me das vinhas do Alentejo, onde o sol queima a pele como um beijo traidor, e das noites de estrelas onde o silêncio é tão alto que ouves o coração a bater. Eu falava de Lisboa como uma amante ciumenta, mas omitia o Ricardo, a queda, o plano. Com ela, sentia-me limpo, como se a vingança fosse um capítulo fechado num livro que eu podia queimar. Mas o passado, esse cão raivoso, não larga o osso. Uma manhã chuvosa, enquanto tomava pequeno almoço na pastelaria Versalhes, o creme de pastel de nata derretendo na língua como um pecado doce, recebi uma chamada do Miguel. Zé, tens de vir ao Porto. É sobre o Ricardo. O tom dele era grave, como o sino de uma igreja em luto. Apanhei o comboio alfa pendular, o clique-claque das rodas um metronome da ansiedade, e cheguei à estação de Campanhã sob uma garoa que molhava tudo como lágrimas coletivas. O Miguel esperava-me na saída, mais magro, os olhos fundos como poços de azeite. Abraçámo-nos sem palavras, e ele levou-me de táxi para um café discreto em Ribeira, onde o Douro lambia as muralhas com preguiça melancólica. Não foi suicídio, disse ele, depois de encomendarmos 2 galões fumegantes. A polícia reabriu o caso. Encontraram algo no apartamento, uma nota, ou uma mensagem. Alguém o estava a atormentar. O meu estômago contraiu-se, o café subindo à garganta como baile. O quê? Quem? O Miguel abanou a cabeça, mexendo o açúcar com fúria desnecessária. Não sabem. Mas ele mencionou um Zé numa das mensagens finais. Dizia que tu. Que tinhas rancor. O mundo inclinou-se, como se eu estivesse de novo naqueles degraus. Eu. Mano, isso é loucura. Ele estava paranoico, como disseste. O Miguel olhou-me fixo, pela primeira vez com dúvida nos olhos. Eu sei, Zé. Mas. Por que o teu nome? E aquelas histórias que ele contava, sobre ti enviares coisas estranhas? Neguei, o pânico a subir como a maré do Atlântico, mas por dentro, o plano desmoronava-se como um castelo de cartas ao vento. Passámos o resto do dia a vaguear pelo Porto, um ritual de distração. Subimos à Torre dos Clérigos, onde o sino nos ensurdeceu como um julgamento. Passeámos pela livraria Lelo, os livros antigos a sussurrarem segredos que eu não queria ouvir. O Miguel falava pouco, e quando o fez, foi sobre o Ricardo como miúdo. Ele protegia-me dos bullies na escola, Zé. Era o herói. Eu assenti, engolindo a ironia amarga. À noite, jantámos francesinha no Café Santiago, o molho picante a queimar a língua como penitência. Desculpa ter-te arrastado aqui, disse ele, limpando o prato com pão. Só. Preciso de acreditar que foi acidente. Abracei-o, murmurando banalidades, mas no comboio de regresso, o sono veio salpicado de visões, o corpo do Ricardo a splatar na calçada, os olhos dele acusadores. Tu fizeste isto, Zé. De volta a Lisboa, a Sofia notou a mudança. Pareces um fantasma, disse ela numa noite no meu apartamento, enquanto cozinhávamos bacalhau à brás, ela insistira em trazer o Alentejo para aqui. O cheiro de cebola refogada enchia o ar, mas o meu apetite era zero. Problemas de família, respondi vagamente, cortando o peixe com mais força que o necessário. Ela parou, a colher na mão, e tocou-me no braço.
Fala comigo, João. Não sou de vidro. E eu falei, não tudo, mas o suficiente, a queda, o Ricardo como vilão, a morte acidental, que me libertara. Omiti o meu papel, pintando-me como vítima passiva. Os olhos dela suavizaram, e ela puxou-me para si, o abraço quente como o sol de Évora. A dor não te define. Deixa-a ir. Ficámo-nos na cama, os corpos entrelaçados num bálsamo temporário, mas o sono trouxe sonhos onde a Sofia caía das escadas, gritando o meu nome. A investigação arrastou-se como um fado lento. O Miguel atualizava-me por mensagens, nada de novo. Mas estão a interrogar amigos. Eu respondia com emojis de apoio, enquanto o pânico corroía as entranhas. Comecei a pesquisar advogados, só por precaução, disse a mim mesmo, mas o medo era um companheiro constante, sussurrando que um dia, o Miguel descobriria e a nossa amizade morreria mais feio que o Ricardo. No trabalho, os desenhos tornaram-se obsessivos, séries de escadas labirínticas, figuras em queda eterna, expostas numa galeria em Santos como quedas portuguesas. A crítica elogiou o realismo cru, mas só a Sofia viu a confissão velada. É catártico, disse ela na inauguração, brindando com um copo de verde. Estás a soltar o demónio. Mas o demónio não se solta fácil. Uma semana depois, recebi um envelope sem remetente no estúdio, fotos granuladas do apartamento do Ricardo no Príncipe Real, tiradas por um detetive privado. Mostravam garrafas vazias, papéis rasgados, e no canto de uma, a minha caligrafia na nota que eu deixara. O pânico gelou-me o sangue. Alguém sabia, a ex-mulher. Um credor vingativo. Liguei para o Ecker de Setúbal, mas o número estava morto. Corri para o Miguel, inventando uma visita surpresa, e encontrei no apartamento de Alcântara, rodeado de caixas de mudança, ele ia para o Algarve, um novo emprego em turismo sustentável. Perfeito timing, Zé, exclamou, abraçando-me. Mas os olhos dele tinham sombras. Ouvi dizer que a polícia falou contigo. Assenti, sentando-me no sofá gasto onde o Ricardo outrora planeara as suas conquistas. Perguntaram sobre a nossa rixa. Eu disse a verdade, acidente na escada, rancor mútuo, mas nada mais. Ele serviu-me um copo de água, nota, água, não vinho, o álcool era agora inimigo comum. O Ricardo. Ele escreveu uma carta para mim, antes. Dizia que se sentia perseguido por ti. Que tinhas planeado algo. O quarto girou, mas mantive o rosto impassível. Paranoia, mano. Ele estava destruído. O Miguel suspirou, olhando pela janela para o Tejo que serpenteava como uma cobra. Eu quero acreditar em ti, Zé. És o meu irmão. Mas isso. Não acabou a frase, mas o silêncio era uma acusação. Saí dali zonzo, o ar de Lisboa a parecer mais pesado, carregado com o sal do mar e o peso da mentira. Corri para a Sofia, despejando tudo num café em Alfama, ironicamente, perto da escadaria fatídica. Eu ajudei a empurrá-lo, Sofia. Não fisicamente, mas... As sementes. Ela ouviu, o rosto pálido como azeite virgem, e quando acabei, pegou na minha mão. Isso não te torna monstro. Torna-te humano, falho, como todos. Mas os olhos dela tremiam, e nessa noite, dormiu virada para o lado, o corpo uma barreira fria. O clímax veio numa noite de temporal, o céu a rebentar como uma granada sobre a cidade. O Miguel ligou às 2 da manhã, vem ao Porto, Zé. Agora. Encontrei algo. Apanhei o último comboio, a chuva a açoitar as janelas como chicotadas, e cheguei a uma ribeira encharcada, onde ele me esperava num bar vazio, o porto escuro nos copos. Olha isto, disse, empurrando um telemóvel para mim. Eram gravações de voz do Ricardo, enviadas postumamente para ele, Miguel, se algo me acontecer, é o Zé. Ele planeou tudo, as mensagens, os rumores. Vingança pela escada. Diz-lhe que sinto muito. A voz do Ricardo era rouca, desesperada, o fundo som de garrafas a tilintar. O meu mundo desabou ali, no balcão pegajoso, sob o olhar traído do meu melhor amigo. Explica, sussurrou ele, a voz partida como vidro. E eu expliquei, tudo. A dor, o plano, o empurrão psicológico que levara ao salto fatal. Falei das noites insones, da mão tremendo, da Ana roubada como um troféu. O Miguel ouviu, lágrimas a escorrer pelo rosto, misturando-se ao vinho derramado. Tu mataste-o, Zé. Não com as mãos, mas mataste. Levantei-me para ir, mas ele agarrou-me o braço. Não. Fica. Somos família, mesmo na merda. Falámos até o amanhecer, o dor a acordar cinzento, e pela primeira vez, a confissão aliviou, como purgar uma ferida infectada.
Voltei a Lisboa com uma promessa, silêncio mútuo e terapia conjunta. A investigação fechou-se como acidente, falta de provas, mas o laço com o Miguel endurecera, forjado no fogo da verdade. A Sofia ficou, surpreendendo-me com a sua força alentejana, e juntos, plantámos um jardim no terraço, eras e jasmins, raízes que se entrelaçam sem empurrar. A vida não voltou ao que era, como poderia. Mas aprendi que a vingança é uma escada sem fim, sobes para cair, e só no fundo, tocas o verdadeiro chão. O outono em Lisboa tem um jeito de infiltrar-se nas ossadas, um frio úmido que sobe do Tejo e se agarra aos pulmões como um amante possessivo. Depois da confissão no Porto, os dias esticaram-se como cordas de viola afinadas demasiado altas, prontas a rebentar ao primeiro toque errado. O Miguel e eu mantínhamos o pacto, silêncio sobre o Ricardo, sobre a varanda, sobre as sementes que eu plantara, mas a amizade, outrora leve como uma brisa de Cascais, pesava agora com o chumbo da cumplicidade forçada. Ele ligava menos, as conversas mais curtas, pontuadas por pausas onde o não dito ecoava mais alto que palavras. Como vai o Algarve? Perguntava eu, fingindo interesse nos seus tours de golfinhos e falésias. Bonito, Zé. Mas falta Lisboa, respondia ele, e eu sabia que o que faltava era a confiança inabalável de antes. A Sofia tornou-se o meu ancorador, uma presença sólida como as muralhas de Óbidos. Ela mudara-se para o meu apartamento no Bairro Alto, enchendo-o com plantas do Alentejo, alecrins e rosmaninhos que perfumavam o ar com memórias de campos secos, e livros de poesia de Sofia de Melo, cujas linhas sobre perda e resiliência eu lia à noite, buscando absolvição nas rimas. Não és o vilão da tua história, dizia ela, enrolando-se em mim sob os lençóis poídos, o corpo quente contra o meu frio interior. Fazíamos amor devagar, explorando curvas como se mapeássemos um território novo, e nas manhãs seguintes, preparava-me ovos com chouriço, o cheiro a invadir o quarto como um chamado à vida. Mas mesmo ali, na intimidade, o fantasma do Ricardo espreitava, um tremor na minha mão durante um desenho, um sonho onde a varanda se transformava na escadaria, e eu empurrava não ele, mas ela. O trabalho florescia, ironicamente. A exposição, Quedas Portuguesas, levara a comissões, posters para um festival de fado em Coimbra, logos para uma startup de vinho orgânico em Douro. Eu desenhava com fúria redentora, linhas grossas que capturavam a essência gasta de Portugal, o azulejo rachado, o elétrico enferrujado, o olhar melancólico do fadista. Um crítico no Expresso chamou-me o cronista das fraturas urbanas, e o elogio picava como sal numa ferida aberta. Ganhei dinheiro suficiente para comprar uma moto antiga, uma Vespa vermelha que rugia pelas ruas de Alfama como um protesto vivo, e com a Sofia, fazíamos escapadelas ao fim de semana, Sintra pela manhã, com névoas que beijavam os palácios como amantes proibidos, ou Ericeira, onde as ondas do Atlântico nos limpavam a alma com sal e espuma. Mas a culpa, essa praga insidiosa, multiplicava-se nas sombras. Comecei a sonhar com o Miguel como miúdo, nós dois a jogar à bola no Estádio da Luz, risos e quando sob as luzes dos holofotes. Acordava com o peito apertado, questionando se o pacto nos salvava ou nos condenava. Uma tarde, enquanto rabiscava num café encheado, o aroma de expresso misturado ao burburinho de turistas, vi uma cara conhecida, a Ana. Ela estava mais magra, o cabelo curto agora, um cachecol enrolado no pescoço contra o vento cortante. Hesitei, mas ela viu-me primeiro, os olhos arregalados como se eu fosse um fantasma. João. Quanto tempo? Sentámo-nos, ao quarto como dois exilados, e pedimos cafés que esfriaram intocados. Fala-me da vida, disse ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Contei-lhe do estúdio, da Sofia, omitindo as quedas. Ela assentiu, mexendo o açúcar. Eu. Terminei com o Ricardo antes. Ele era tóxico. A palavra pairou, e eu senti uma pontada de triunfo sujo, misturada a pena. Sinto muito pela escada, murmurou ela. Eu devia ter dito algo. Ri-me, amargo. Dito o quê? Que ele era um cabrão. Ela corou, mas riu também, um som frágil como vidro fino. Falámos de trivialidades, o hospital, os turnos noturnos, mas por baixo, corria o rio da culpa partilhada. Quando nos despedimos, ela tocou-me no braço. Cuida-te, João. Mereces paz. Paz. A palavra era um luxo que eu cobiçava como um vinho raro. O ponto de viragem veio no Natal, aquele ritual português de família e excessos onde as luzes piscam como falsas esperanças. O Miguel viera a Lisboa, fugindo do Algarve chuvoso, e insistiu num jantar a três, ele, eu, Sofia. Cozinhámos no meu apartamento, rabanadas fritas no azeite, bacalhau com natas que derretia na boca, e um vinho de colares encorpado que aquecia as veias. O ar estava pesado com o cheiro de canela e o som de canções tradicionais na rádio, mas a conversa fluía tensa, como um fado mal entoado. O Miguel elogiava a Sofia, uma alentejana verdadeira, hein? Ensina-me a fazer aquele ensopado, mas os olhos dele desviavam-se para mim, procurando fissuras. Depois da sobremesa,
Com os pratos empilhados e o vinho a soltar línguas, ele largou a bomba. Recebi uma chamada da polícia hoje. O caso do Ricardo está fechado de vez. Sem provas de homicídio. O garfo da Sofia parou a meio do ar, e eu engoli em seco, fingindo alívio. Graças a Deus, mano. Era hora. Ele inclinou-se para a frente, o rosto iluminado pela vela tremulzente. Mas eu sei a verdade, Zé. E perdoei-te. A palavra, perdoei, acertou como um murro suave, libertador. Abracei-o, o choro contido a queimar os olhos, e a Sofia juntou-se, os três num nó de corpos e lágrimas. Somos mais que o passado, sussurrou ela. Naquela noite, dormimos os três no sofá, enroscados como raízes antigas, e pela primeira vez em anos, o sono veio sem pesadelos. O ano novo trouxe renascimentos. O Miguel mudou-se de volta para Lisboa, alugando um quarto em Santos perto do meu estúdio, e juntámo-nos num projeto, um app de tours personalizados, misturando a minha arte com o conhecimento dele de histórias ocultas. Desenhava mapas ilustrados de becos esquecidos, enquanto ele gravava áudios com vozes roucas de fadistas amadores. A Sofia integrou-se, criando conteúdos sobre património alentejano para expandir o alcance. Éramos uma trindade improvável, curando feridas coletivas com criatividade. Viajámos juntos ao Douro na primavera, colhendo uvas nas vinhas terraceadas, o sol a beijar a pele enquanto ríamos de anedotas bobas. O Miguel encontrou uma namorada, uma bióloga marinha de Aveiro com riso contagiante, e eu vi nele o brilho de volta, não o herói, mas o homem real, falho e forte. Mas a redenção não é linear, é um caminho sinuoso como as estradas de serra. Numa noite de verão, durante o Santo António, com as ruas de Alfama enfeitadas de manjerico e sardinhas a crepitarem nas grelhas, voltei à escadaria. Sozinho, sob o luar que banhava as pedras em prata, subi devagar, cada degrau um ato de confronto. Toquei na balaustrada gasta, sentindo o eco da queda, e pela primeira vez, perdoei, não o Ricardo, mas a mim. Desci com pernas firmes, o coração leve como o ar salgado do Tejo. A Sofia e eu casámos num registro simples em Évora, sob o céu amplo do Alentejo, com o Miguel como testemunha. Brindámos com um tinto local, o sol poente a pintar o horizonte de fogo, e jurei a mim mesmo, mais quedas, não. Só ascensões, lentas e deliberadas. A vida, afinal, não é uma escada traiçoeira, mas um fado que se reescreve a cada verso, doloroso, sim, mas rico em harmonias inesperadas. O casamento em Évora foi como um vinho envelhecido, suave na superfície, mas com um aftertaste que revelava notas de terra e espinhos. A Sofia, radiante num vestido branco simples bordado com motivos alentejanos, flores silvestres e espigas de trigo, trocámos votos num gabinete civil onde o ar cheirava a papel antigo e justiça burocrática. O Miguel, de fato cinzento que ficava largo nos ombros, assinou como testemunha com uma mão trêmula, os olhos brilhando com uma mistura de alegria genuína e o resíduo da dor partilhada. À família que escolhemos, brindou ele depois, erguendo uma taça de espumante local no pátio de uma quinta próxima, onde oliveiras centenárias nos abrigavam como sentinelas silenciosas. Rimos, dançámos ao som de uma concertina tocada por um avô local, e por um momento, o passado pareceu um sonho distante, dissipado pelo calor do sol alentejano. Mas Portugal, terra de saudades eternas, não deixa segredos morrerem em paz. Semanas depois, enquanto a Sofia planeava a lua de mel, um roteiro por trás dos montes, com aldeias perdidas e termas quentes, recebi um e-mail anónimo. O assunto, a verdade não cai sozinha. Anexado, um ficheiro de áudio, a voz do Ricardo, gravada naquela noite fatídica, Miguel, é o Zé. Ele planeou. Vingança pela escada. O meu sangue gelou, o ecrã do portátil a tremer na mesa da cozinha. Quem? A ex-mulher, talvez, farejando a oportunidade de herança, ou um detetive persistente, contratado por remorsos tardios. Apaguei-o, mas o dano estava feito, o fantasma ressuscitara, mais tangível que nunca. Contei à Sofia naquela noite, enrolados no terraço sob as estrelas, o cheiro de jasmim a misturar-se ao fumo distante de uma fogueira vizinha. Alguém sabe, murmurei, a voz rouca como cascalho. Ela apertou a minha mão, os dedos frios apesar do calor, então enfrentamos. Juntos. Ligámos para o Miguel, o altifalante do telefone a ecoar na quietude. Outra gravação, perguntou ele, a voz tensa como uma corda de arco. Sim. Mas como? O telemóvel dele foi destruído na queda. Silêncio, depois, eu guardei backups. Para o caso da polícia. Devia ter destruído. A culpa dele era um eco da minha, e combinámos encontrar-nos em Lisboa, num local neutro, o aquário, onde os tubarões nadavam em círculos hipnóticos, espelho das nossas mentes agitadas. No dia seguinte, sob o teto de vidro que filtrava a luz do Tejo, caminhámos entre tanques iluminados por néons azuis. Crianças riam dos peixes palhaço,
alheias ao nosso drama subaquático. Tens de parar de fugir, Zé, disse o Miguel, parando diante de um cardume de sardinhas prateadas. Se isto vazar, destrói-nos a todos. Assenti, o reflexo distorcido no vidro mostrando um homem envelhecido antes do tempo. Eu sei. Mas e se for a família do Ricardo? Eles merecem saber. Ele abanou a cabeça, feroz. Merecem paz, como nós. Enterra isto. Saímos dali com um plano, contratar um advogado discreto, rastrear a origem do e-mail e, se necessário, confessar seletivamente. O Miguel abraçou-me na saída, o cheiro de mar salgado nos casacos. Irmãos para o inferno, hein? Rime, mas o riso era oco. O advogado, um tipo seco de Setúbal chamado Dr. Mendes, com bigode grisalho e olhos de falcão, reunimos-nos no seu escritório em Almada, de frente para o Cristo Rei que vigiava o Tejo como um juiz impassível. Isto cheira à chantagem, disse ele, escutando o áudio num laptop gasto. Mas sem exigência de dinheiro, é pessoal. Provavelmente alguém próximo. Cobrava uma fortuna em honorários, mas valia cada cêntimo. Em 2 semanas, rastreou o IP a um cibercafé em Gaia, usado por um ex-funcionário do Ricardo, um tipo chamado Paulo, demitido por desonestidade num esquema de investimentos. Ele odeia o seu antigo chefe, explicou Mendes. E agora, com a morte, vê a oportunidade de vingar-se. De vingar-se de si, Sr. João, por associação. Confrontámo-o numa noite chuvosa em Vila Nova de Gaia, o Douro inchado pela maré a bater nas margens como um coração enfurecido. O Paulo era um homem miúdo, de olhos evasivos e mãos que tremiam ao segurar um copo de cerveja num tasco ribeirinho. O Miguel, com a sua presença imponente, sentou-se à frente dele, eu ao lado como sombra silenciosa. Para com as merdas, Paulo, disse o Miguel, voz baixa mas cortante como navalha. Sabemos dos e-mails. O homem empalideceu, o copo derramando espuma branca. O Ricardo merecia pior. Ele roubou-me tudo, emprego, mulher, vida. Contou a história, amante que o Ricardo seduzira, demissão forçada, depressão que o deixara na rua. Eu só queria que o fantasma dele doesse. Oferecemos-lhe silêncio por silêncio, dinheiro para recomeçar, terapia paga. Ele aceitou, olhos baixos como um cão sarrado, e assinámos um acordo notarial com Mendes como testemunha. Saímos dali encharcados, mas mais leves, o ar do Douro a cheirar a uvas fermentadas e alívio. No carro de regresso, o Miguel ligou o rádio, fado de Marisa, desfolhada portuguesa, a voz dela um lamento que ecoava às nossas almas. Acabou, Zé. Verdadeiramente. Abracei o volante, lágrimas misturando-se à chuva no para-brisas. Mas o drama psicológico, esse, não se resolve com papéis assinados. A Sofia, grávida agora, uma surpresa de 3 meses, confirmada num teste de farmácia que nos deixou aos saltos como miúdos, começou a questionar. E se o bebê souber um dia, perguntou uma noite, a mão na barriga arredondada, enquanto víamos o pôr do sol do terraço. Souber o quê? Que o pai errou e aprendeu. Ela sorriu, mas os olhos traíam medo. As consultas pré-natais no Hospital de Santa Maria, ironicamente, onde a Ana trabalhava, traziam flashes do passado, corredores ascéticos onde eu acordara após a queda, o cheiro de desinfetante um gatilho para memórias. Evitava os andares dela, mas uma vez, no elevador, esbarrei nela. Parabéns, disse ela, vendo a barriga da Sofia. Vai ser forte, como o pai. O elogio picou, e fugi dali com o coração aos tropeços. O verão trouxe o batismo do projeto, o AP Segredos de Portugal lançou com um evento no Lisboa Factory, eu a desenhar ao vivo num ecrã gigante, o Miguel a narrar tours virtuais. A multidão aplaudiu, flashes de câmaras iluminando a noite como estrelas caídas, e pela primeira vez, senti orgulho sem asteriscos. A Sofia, com o vestido solto sobre a gravidez, beijou-me no palco, ao nosso futuro. Mas no meio da festa, um homem aproximou-se, a ex-mulher do Ricardo, viúva agora, com um vestido preto que contrastava com o brilho ao redor. Ouvi falar de ti, disse, voz suave como seda rasgada. O amigo que caiu, como o meu marido. O gelo correu-me nas veias, mas sorri. Condições da vida, senhora. Ela entregou-me um cartão, se quiseres falar. Sobre perdão. Saí dali zonzo, o champanhe azedo na boca. A gravidez da Sofia avançou, o ventre crescendo como uma promessa de renovação. Íamos a ecografias, ouvindo o coração do bebê como um tambor de esperança, e planeávamos o quarto com desenhos meus nas paredes, paisagens de Portugal sem quedas, só horizontes abertos. O Miguel visitava, trazendo brinquedos de madeira do Algarve, e os 3 jantávamos bacalhau à Sofia, rindo de nomes, Pedro, como o explorador, ou Maria, como a fadista. Mas à noite, sozinho com os meus demónios, questionava, seria eu digno de pai?
O legado do Ricardo era uma mancha, e se o sangue da vingança corresse nas veias do filho? O confronto final veio no outono, quando a ex-mulher, chamava-se Isabel, marcou um café em Cascais, longe dos olhares de Lisboa. Fui sozinho, o mar Atlântico a rugir como um juiz impaciente. Ela era elegante, cabelos grisalhos puxados num coque severo, olhos que tinham visto abismos. Eu sei o que fizeste ao Ricardo, disse, sem preâmbulos, enquanto o garçom servia pastéis de nata. Não a polícia. Eu. O meu mundo parou, o mar a ecoar nos ouvidos. Como? Ela sorriu, triste. Ele confessou-me tudo, antes do fim. O empurrão na escada, as mentiras à Ana. E tu? A tua resposta. Pausa, o vapor do café subindo como fantasmas. Eu ajudei a encobrir. Porque ele merecia cair. Mas agora, com os meus filhos a perguntarem pelo pai, preciso de paz. Falámos horas, vozes baixas sobre o rugido das ondas, as dívidas dele que a destruíram, a família que ele traíra por ambição. Perdoa-me por não ter parado isto antes, disse ela. E eu, surpreendido, perdoei, não por ela, mas por mim. Saímos dali como aliados improváveis, e enviei o cartão ao Miguel, ela sabe. Mas acabou. O bebê nasceu numa manhã de dezembro, um rapaz com olhos verdes como a mãe e um choro que encheu o quarto como um hino. Chamámo-o Tomás, pelo santo das dúvidas resolvidas. O Miguel foi ao primeiro a segurá-lo, lágrimas nos olhos, é perfeito, Zé. E era. A vida, com as suas escadas traiçoeiras, levara-nos ao cume, não sem sangue, mas com cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência. O choro do Tomás era o som mais puro que eu já ouvira, um grito primal que cortava o ar estéril do quarto de maternidade como uma faca afiada no tecido da dúvida. Nasceu ao nascer do sol, num 18 de dezembro que pintava o céu de Lisboa com riscos de laranja e púrpura, como se o próprio dia estivesse a parir esperança. A Sofia, exausta mas radiante, com o cabelo colado à testa suada, estendeu-me nos braços, o teu filho, João. Segurei-o, o corpinho minúsculo quente contra o peito, os dedinhos a cerrar-se no meu dedo como se soubesse dos abismos que eu atravessara. O Miguel, no canto, filmava com o telemóvel, a voz embargada, bem-vindo, campeão. Naquele instante, o peso do Ricardo, a escada, a varanda, os e-mails sombrios, dissolveu-se como açúcar no chá quente da vida nova. Os primeiros meses foram um vórtice de noites em claro e alegrias fragmentadas. O apartamento no bairro Alto, outrora eco vazio, encheu-se de fraldas, chocalhos e o cheiro lácteo de leite materno. Eu acordava aos berros do Tomás, embalando ao som de fado suave na vitrola, Amália Rodrigues a sussurrar, estranha forma de vida, uma ironia que me fazia sorrir amargo. A Sofia recuperava devagar, os seios doridos e o corpo marcado pelas estrias como mapas de uma viagem árdua. Somos uma equipa, murmurava ela, enquanto eu mudava fraldas às 3 da manhã, o luar filtrando-se pela janela como um espectador silencioso. O trabalho adaptou-se, desenhos freelance de casa, com o Tomás a dormitar no ovo ao lado da mesa, o seu respiro ritmado um metrónomo para a minha criatividade. O Miguel tornou-se tio devoto, aparecendo aos fins de semana com sacos de fraldas do Pingo Doce e histórias do mar. Hoje vi um golfinho no Tejo, Tomás. Como o teu pai, aventureiro. Ríamos, os 3 adultos a fingir normalidade, mas por baixo, as rachaduras persistiam. Ele namorava a bióloga de Aveiro, chamava-se Rita, com sardas e um riso que iluminava quartos, e contava planos de futuro, talvez um barco, para tours no Douro. Eu invejava aquela leveza, mas a minha era ancorada pela paternidade, uma âncora que me mantinha no presente, longe das quedas passadas. A Isabel, a ex-mulher do Ricardo, surpreendeu-nos com uma visita em janeiro, trazendo um cobertor tricotado à mão e olhos que não julgavam. Ouvi do bebê, disse, sentando-se no sofá com o Tomás ao colo, ninando com uma ternura que desarmava. Ele parece-te, João. Forte. Falámos abertamente agora, o pacto de Cascais selado como vinho em barril, ela contava das noites em que o Ricardo chegava tarde, cheirando a uísque e mentiras, eu, das sementes de dúvida que plantara, sem orgulho mas sem negação. A dor dele era um monstro, disse ela. Mas a tua transformou-te. Saía dali com o Tomás a dormir no ombro, e eu sentia um perdão mútuo, como chuva que lava as ruas de Alfama. A vida estabilizou num ritmo português, preguiçoso aos domingos, frenético nos dias úteis. Levava o Tomás de mochila às costas para passeios no Parque Eduardo VII, onde os pavões exibiam caudas como leques reais, e ele gorgolejava de deleite. A Sofia voltou ao freelance, ilustrando livros infantis com cores vivas que contrastavam o meu cinzento interior. Desenha algo para ele, pediu ela uma noite, enquanto o Tomás mamava. Rabisquei uma escadaria mágica, degraus que levavam a nuvens, sem empurrões, só voos. Pendurei na parede do quarto, um talismã contra fantasmas. Mas o passado,
como o fado, regressa em refrões inesperados. Num workshop em Porto, convidado para falar sobre arte e trauma, cruzei-me com o Paulo, o chantagista de Gaia. Ele estava na audiência, olhos evasivos, mas aplaudiu no fim. Abordou-me no coffee break, parabéns pelo miúdo. O Ricardo teria inveja. O tom era neutro, mas o subtexto gelava. O acordo vale ainda? Perguntei, baixo. Ele encolheu os ombros, mastigando um pastel de nata. Enquanto o dinheiro fluir. Era uma ameaça velada, e saí dali com o estômago revirado, ligando para o Mendes, reforça o contrato. E vigia-o. A tensão escalou quando o Miguel me confidenciou um segredo: a Rita estava grávida. Vais ser tio duplo, Zé. Celebramos com um jantar no Time Out Market, o burburinho de sabores portugueses, fromagens, enchidos, mariscos, um bálsamo coletivo. Mas no fim, ele puxou-me para o lado, a Isabel ligou-me. Diz que os filhos do Ricardo perguntam por ti. O homem da escada. O coração parou. O quê? Ele explicou, ecos de conversas antigas, fragmentos que as crianças apanharam. Ela acalmou-os, mas... E se crescerem com ódio? A pergunta pairou, e nessa noite, com o Tomás a dormir, confrontei o meu reflexo no espelho, olhos cansados, linhas que o Ricardo gravara na minha cara. Decidi atuar. Marquei uma viagem ao Porto com a Isabel, levando o Tomás como ponto de inocência. Encontrámo-nos num parque em Foz, o Atlântico a rugir ao fundo, enquanto as crianças dela, um rapaz de 10 e uma menina de 8, brincavam na areia. Tio João, chamou o rapaz, correndo, e eu congelei. Isabel sorriu, eles sabem a história suavizada. O acidente que uniu famílias. Brincámos, castelos de areia, conchas como tesouros, e vi neles ecos do Ricardo, o sorriso confiante do rapaz, a teimosia da menina. O pai caiu porque era imprudente, disse a menina, séria, enterrando um balde. Como nas escadas. Assenti, voz presa, sim. Mas aprende-se com isso. Saí dali com o coração mais leve, prometendo visitas, um fio que tecia a redenção. O verão trouxe o batizado do Tomás na sede de Lisboa, campas antigas testemunhando votos de água benta. O Miguel e a Rita, barriga arredondada, foram padrinhos, e o padre, um homem idoso com voz de trovão, falou de perdão como escada para o céu. Rimos baixinho, a ironia não perdida. Depois, um almoço no Ramiro, lagostas e percebes a jorrar sumos salgados, e brindes ao futuro, pelos que caem e se levantam. Mas o clímax psicológico veio numa noite de tempestade, o Tomás com febre alta, o choro a fustigar como o vento. A Sofia em pânico, eu a correr à farmácia sob dilúvios, e no regresso, um acidente, a moto derrapou numa poça, eu a voar sobre o guiador, o chão a aproximar-se como um velho inimigo. Bati com o ombro, o mesmo da queda original, mas levantei-me, sangrando mas inteiro. No hospital, com o Tomás a recuperar ao lado da Sofia, o médico disse, sorte. Podia ter sido pior. E eu soube, era o teste final. Saí dali mancando, mas com a certeza de que as escadas da vida não me quebrariam mais. O ombro curou devagar, uma dor surda que pulsava como um lembrete ritmado. Estás vivo? Aprende. O Tomás recuperou da febre num dia, o rosto corado agora de saúde, gorgolejando sons que pareciam segredos do universo. A Sofia, fortalecida pela provação, transformou o incidente num turning point, chega de motos. Vamos a pé, como os lisboetas de verdade. Rime, vendendo a Vespa e comprando bilhetes de elétrico mensal, os carris rangentes tornando-se o nosso novo ritmo. O Miguel, ouvindo a história, enviou um pacote do Algarve, um amuleto de concha contra quedas, com uma nota, para o tio aventureiro. Cuida do miúdo, e de ti. Os anos fluíram como o Tejo, inexoráveis, mas graciosos nas curvas. O Tomás cresceu num furacão de curiosidade, os primeiros passos dados no terraço entre jasmins, as primeiras palavras, papá, e escada, ironicamente, e quando nas paredes do bairro alto. Aos 3, desenhava comigo, rabiscos caóticos de linhas que subiam e desciam, escadas para o céu, exclamava, e eu sorria, guiando a mão dele para horizontes planos. A Sofia publicou um livro ilustrado, Aventuras Alentejanas, dedicado ao meu explorador, que aprendeu a cair para voar, e o sucesso trouxe-nos uma casa maior em Campo de Ourique, paredes brancas, um pátio com laranjeiras, espaço para raízes se estenderem sem asfixiar. O Miguel e a Rita casaram-se numa praia de Sagres, ondas do Atlântico como padrinhos selvagens, e o Tomás, de fatuinho branco, atirou pétalas ao vento com deleite. A filha deles, a Inês, nascera meses antes, uma bolinha de olhos castanhos como o pai, e os primos inseparáveis brincavam na areia, construindo castelos que o mar levava, só para reconstruírem. Como nós, murmurou Miguel durante o banquete de sardinha assada, o sol poente atingir o céu de sangue e ouro. Construímos, destruímos, recomeçamos.
Abracei-o, o sal do mar nos rostos misturando-se a lágrimas não ditas. A Isabel integrou-se na nossa teia familiar, visitas ao Porto tornando-se rotina, piqueniques no parque da cidade, onde as crianças corriam livres, e conversas adultas sobre o Ricardo como lição, não ferida. Ele ensinou-me a amar melhor, disse ela uma vez, vendo os filhos jogarem à apanha. E tu, João? Respondi, a perdoar, a mim, primeiro. O Paulo, o chantagista, desaparecera, menos confirmara que se mudara para a Espanha, com o nosso incentivo, um capítulo fechado como um livro poerento. Aos 5 anos do Tomás, organizei uma exposição retrospectiva, Ascensões, de quedas a horizontes. Incluía os desenhos originais da escadaria, agora lado a lado com peças novas, famílias em pontes sobre rios, crianças a escalar oliveiras sem medo. Inaugurada no mate, com o Tejo a refletir as luzes, a Sofia ao meu lado com o Tomás na mão, o Miguel a apresentar. A crítica aplaudiu, uma jornada psicológica magistral, do abismo à luz. Mas o verdadeiro prémio foi o abraço do Tomás. Papá, fizeste escadas bonitas. A Ana reapareceu por acaso, numa consulta de rotina no Santa Maria, ela agora chefe de enfermagem, cabelo grisalho mas sorriso intacto. O miúdo é lindo, disse, examinando o braço dele após uma queda inocente no parque. Obrigado pelo que fizeste, por sobreviver. Saí dali com paz, o ciclo fechado como uma porta ao vento. Hoje, aos 10 do Tomás, subimos juntos a escadaria de Alfama, não a fatídica, mas uma paralela, Flórida de Manjericos. Ele corre à frente, eu atrás, o sol de verão a aquecer as pedras. História, papá, pergunta, ofegante no topo. Conto-lhe uma versão suavizada, um homem caiu, mas levantou-se mais forte. Como tu. Ele ri, e nesse riso, ouço o fim da minha saga, não chocante, mas redentor. A vingança fora um vinho amargo, mas o tempo transformou-a em elixir, lógico, gaigoc, emocional na sua clareza portuguesa. O Ricardo. Um eco distante, um primo que empurrou e foi empurrado pelo destino. Eu. Sobrevivi, amei, criei. E nisso, a verdadeira vitória.